Em agosto de 1984, algo muito estranho e muito assustador aconteceu em uma parte extremamente remota da África. O Lago Monon é um pequeno lago em formato de osso, localizado numa região rural do país de Camarões, longe de qualquer coisa que a maioria das pessoas de fora já tenha ouvido falar. Cercado por fazendas, com uma pequena vila imediatamente ao nordeste e uma estradinha local passando logo a leste, o Lago Monon sempre foi um lugar tranquilo, rústico e obscuro, até ser atingido por um pesadelo sem precedentes. Numa noite de agosto de 1984, moradores das vilas ao redor do Lago Monon relataram mais tarde que ouviram um forte estrondo, mas quase ninguém deu importância a isso no início. Por volta das 23h30, uma misteriosa nuvem de névoa branca surgiu do lago e então se espalhou pela estrada logo a leste do lago. Quando o sol começou a nascer na manhã seguinte, a nuvem misteriosa ainda permanecia sobre a estrada, e os moradores da vila ao nordeste começaram a acordar e seguir pela estrada para ir ao trabalho, passando diretamente pela nuvem misteriosa. Assumindo que a nuvem era apenas uma névoa matinal incomum, quase ninguém pensou muito sobre isso e simplesmente passou por ela, apenas para descobrir que, assim que entravam, não conseguiam mais respirar. Ofegando por ar e sufocando imediatamente, qualquer pessoa que entrou naquela nuvem naquela manhã, ao longo daquela estrada, estaria morta em apenas 1 minuto. Eventualmente, por volta das 10h30 da manhã, ventos locais dispersaram a nuvem mortal e, para o horror de todos, o número de vítimas infelizes que haviam entrado na nuvem nas horas anteriores ficou imediatamente evidente. Eventualmente, um policial local e um médico chegaram ao local, onde encontraram os corpos de 37 pessoas espalhados pela estrada, que haviam sido mortas pela névoa misteriosa, algumas delas a pé e outras mortas em seus carros, e pelo menos um homem morto caído sobre sua motocicleta, todos azarados o suficiente para terem escolhido caminhar ou dirigir através do que pensavam ser apenas uma nuvem. Imediatamente após esse incidente, não havia uma explicação plausível para o que havia acontecido. Alguns moradores supersticiosos da vila acreditavam que o lago era amaldiçoado e continha espíritos malignos que saíram para matar as vítimas naquela manhã, enquanto o governo camaronês inicialmente suspeitou que o incidente havia sido um ataque com armas químicas cometido por terroristas ou rebeldes tentando um golpe de Estado. Mas a explicação de arma química realmente não fazia sentido. Armas químicas são algo difícil de se conseguir, e mesmo que algum grupo de rebeldes em Camarões tivesse de alguma forma conseguido adquiri-las, por que eles as desperdiçariam atacando uma estrada rural aleatória no meio do nada, em vez de um alvo mais valioso? E por que ninguém havia assumido responsabilidade por isso? A busca por uma explicação rapidamente se voltou para a procura de uma causa natural, e algumas pessoas logo começaram a apontar para a existência da linha dos Camarões, uma cadeia vulcânica de ilhas e montanhas que se estende do Golfo da Guiné até o interior da África Ocidental, passando diretamente pelo local do Lago Monon, que ficava exatamente acima de um dos vulcões dessa cadeia, há muito considerado adormecido. Mas talvez houvesse uma chance de que ele tivesse se reativado e então desencadeado o desastre. Assim, a embaixada americana nos Camarões convocou um especialista chamado Haraldur Sigurdsson para ir ao país e investigar o que havia acontecido no Lago Monon. Sigurdsson era um vulcanologista e geoquímico islandês muito respeitado que, na época, trabalhava na Universidade de Rhode Island, nos Estados Unidos. Ele acabou chegando ao local do incidente do Lago Monon, nos Camarões, muitos meses depois de ter acontecido, e começou a realizar uma série de testes para tentar descobrir o que havia matado 37 pessoas ali. Mas Sigurdsson rapidamente não encontrou evidências de erupção vulcânica recente na área. Para sua frustração, ele também encontrou pouquíssimas evidências de outros fenômenos naturais ali. O leito do lago, abaixo da superfície, não mostrava sinais de ter sido perturbado. Ele não descobriu compostos de enxofre que indicassem uma erupção vulcânica, e não encontrou sinais de que a água do lago tivesse sequer aumentado de temperatura recentemente. O momento de eureka para Sigurdsson só veio depois que ele levantou uma garrafa com uma amostra de água retirada das profundezas do lago. Depois que a garrafa chegou à superfície, sua tampa saltou imediatamente, como acontece com uma bebida gaseificada agitada. Sigurdsson percebeu então que a água das profundezas do lago estava absolutamente saturada com dióxido de carbono dissolvido, ou CO2,
como se fosse uma enorme garrafa de água com gás, tipo Lacroix. E foi pouco depois disso que Sigurdsson também percebeu que as mortes das 37 vítimas que entraram naquela nuvem misteriosa eram todas compatíveis com asfixia por dióxido de carbono, que em seu estado gasoso é incolor, inodoro e mais pesado que o ar, o que ele teorizou ser o motivo pelo qual a nuvem de CO2 permaneceu tão próxima do chão por tanto tempo. O CO2 também é extremamente letal em seu estado gasoso, e mata as pessoas rapidamente da mesma forma que aconteceu com as vítimas ao redor do Lago Monon. Sigurdsson então começou a expandir essa teoria, tentando explicar como o CO2 dissolvido nas águas profundas do lago poderia, de repente, se transformar em uma nuvem de gás mortal acima do lago. Pelos quase 2 anos seguintes, Sigurdsson desenvolveu e expandiu sua teoria de forma constante. Ele acabou concluindo que o Lago Monon era, na prática, uma anomalia geológica altamente bizarra. Ele teorizou que o magma vindo das profundezas sobre o leito do lago vinha lentamente liberando gases e permitindo que o CO2 percolasse para as camadas inferiores do lago por décadas ou até séculos, onde o CO2 se dissolvia e se misturava com as águas frias, mais densas, permanecendo preso pelas águas mais quentes e leves das camadas superiores do lago. Isso não é um problema na maioria dos lagos porque as águas da maioria dos lagos se misturam frequentemente, impedindo esse acúmulo constante de CO2 nas camadas inferiores do lago. Durante o inverno, a água da superfície dos lagos fica mais fria e densa e afunda, deslocando as camadas inferiores, que são mais quentes, leves e menos densas, para cima, para substituí-las. Já na primavera e no verão, o processo oposto também acontece, o que mantém as camadas do lago constantemente embaralhadas. O Lago Monon, no entanto, está localizado próximo ao Equador, dentro dos trópicos, onde o clima permanece quente durante todo o ano e nunca muda, o que significa que esse processo usual de mistura das camadas nos lagos ao longo das estações não acontece de verdade, fazendo com que as camadas inferiores dos lagos tropicais frequentemente permaneçam estagnadas por vários séculos seguidos. Sigurdsson teorizou que, no caso específico do Lago Monon, o CO2 que percolava para cima até o fundo do lago provavelmente estava fazendo com que a camada inferior de água presa no fundo do lago ficasse cada vez mais saturada de CO2 ao longo de um período muito longo. E tudo isso só era contido pela camada superior de água, mais quente e mais leve, que agia como uma rolha em uma garrafa de champanhe. No momento em que algo perturbasse essa rolha, ou depois que a camada inferior de água atingisse a saturação máxima de CO2, ele teorizou que as camadas superior e inferior do lago mudariam de posição de forma súbita e rápida, e todo aquele CO2 dissolvido e acumulado no fundo do lago entraria rapidamente em erupção em seu estado gasoso mortal, matando tudo que estivesse por perto e não tivesse sorte. O Lago Monon, em outras palavras, era potencialmente uma bomba-relógio que vinha sendo armada lentamente há séculos, completamente e insidiosamente impossível de ser detectada pelas pessoas que escolheram se estabelecer ao seu redor. Sigurdsson se referiu à sua teoria sobre o que havia acontecido no Lago Monon em 1984 como um perigo natural até então desconhecido, que tinha o potencial de aniquilar cidades inteiras. E em 1986, 2 anos após o incidente do Lago Monon, Sigurdsson submeteu todo o seu estudo e teoria como um artigo para a prestigiada revista Science, que o rejeitou alegando que era algo muito improvável. Assim, a teoria de Sigurdsson permaneceu extremamente obscura e restrita, conhecida apenas por um pequeno grupo de especialistas em sua área, mas isso só durou mais alguns meses. Porque, surpreendentemente, a apenas cerca de 100 quilômetros a noroeste do Lago Monon, havia outro desses lagos bomba-relógio em Camarões, do qual ninguém tinha conhecimento e que também, de maneira quase inacreditavelmente coincidente, naquele exato momento, estava prestes a explodir. E este seria muito mais mortal, em uma escala de magnitude muito maior, do que o que aconteceu no Lago Monon. Quando o sol se pôs na noite de 21 de agosto de 1986, as pequenas aldeias ao redor do Lago News, em Camarões, estavam tranquilamente silenciosas. Por volta das 21 horas daquela noite, alguns dos poucos sobreviventes do que estava prestes a acontecer relataram mais tarde que ouviram um forte estrondo, semelhante aos relatos de testemunhas oculares do que havia acontecido pouco antes do incidente do Lago Monon.
Muitos dos moradores das aldeias ao redor do lago já tinham ido dormir, completamente alheios ao enorme perigo que estava prestes a se abater sobre eles. De repente, com pouco aviso, assim como aconteceu no Lago Monon, uma nuvem massiva contendo até 1 km cúbico, ou cerca de 300 mil toneladas de dióxido de carbono, irrompeu do lago em uma névoa branca espessa e mortal, rastejando rente ao chão. Cientistas que investigaram o local posteriormente encontraram evidências de que a erupção de gás do lago também desencadeou um tsunami de cerca de 25 metros de altura, que atingiu uma das margens do lago. A nuvem de gás CO2 inicialmente subiu a uma velocidade de quase 100 km por hora a partir do lago. Mas, como era mais pesado que o ar, rapidamente desabou de volta sobre as aldeias próximas ao redor da borda do lago e depois se espalhou pelos vales mais baixos e por várias pequenas aldeias próximas, levando a morte consigo até 25 quilômetros de distância do lago. Nas duas aldeias mais próximas ao Lago News no momento da erupção, chamadas News e Khan, apenas 4 pessoas que tiveram a sorte de estar em terrenos mais altos conseguiram sobreviver à nuvem tóxica que se manteve nas áreas baixas. Algumas pessoas em algumas das aldeias tiveram inicialmente a sorte de apenas terem ficado inconscientes pela nuvem de CO2, em vez de terem sido mortas por ela. Alguns deles permaneceram inconscientes por até 36 horas antes de acordarem de repente para o horror inacreditável de descobrir que todas as suas famílias e todos os seus vizinhos estavam mortos. Muitos dos que sobreviveram à nuvem ficaram com problemas respiratórios permanentes, lesões inflamadas na pele e, em alguns casos extremos, até a paralisia. Nos dias seguintes à erupção do Lago News, os sobreviventes e pessoas das áreas vizinhas começaram a entrar nos vales ao redor do lago para descobrir o que muitos deles acreditavam de verdade ter sido o apocalipse. A nuvem que rugiu para fora do Lago News naquela noite acabou matando um total de 1.746 pessoas ao longo da noite, como se fosse uma praga bíblica, quase 50 vezes mais do que o número de pessoas mortas pela erupção de gás semelhante no Lago Monon apenas alguns anos antes. A nuvem também não poupou nenhuma vida enquanto se espalhava ao redor do lago naquela noite, tirando a vida de humanos e animais igualmente. Cerca de 3.500 cabeças de gado também foram mortas pela nuvem, e suas carcaças deixadas para trás aumentaram ainda mais a sensação avassaladora de devastação. À medida que as pessoas começaram a chegar ao local nos dias seguintes e a descobrir centenas de corpos e gado morto espalhados por toda parte, uma das coisas mais assustadoras que começaram a relatar era o silêncio absoluto e a ausência de moscas em qualquer um dos corpos ou carcaças. Como a nuvem era tão letal, ela não havia poupado nem mesmo os insetos. Foi um evento de aniquilação quase completa e localizada de toda a vida próxima, um evento de extinção em miniatura. Para tornar a cena ainda mais apocalíptica, o próprio lago, que normalmente era de um azul pitoresco, havia se tornado completamente vermelho como sangue e parecia ferro enferrujado. A enorme escala desse desastre ao redor do Lago News, compreensivelmente, atraiu muito mais atenção do mundo exterior do que o desastre bem menor que havia ocorrido no Lago Monon apenas alguns anos antes. E rapidamente apresentou ao mundo a teoria que Haraldur Sigurdsson havia proposto e tentado publicar na revista Science apenas alguns meses antes. Cientistas e pesquisadores de todo o mundo começaram a chegar em massa a Camarões e se dirigiram para a zona do desastre ao redor do Lago News nas semanas e meses que se seguiram. E eles começaram, pouco a pouco, a juntar as peças do que havia acontecido ali a partir das evidências disponíveis. Assim como no Lago Monon, o Lago News era uma anomalia geológica muito semelhante. Um lago nos trópicos equatoriais que ficava acima de uma área vulcanicamente ativa, com uma camada inferior fria, mais pesada e estagnada que vinha acumulando silenciosamente concentração de CO2 por meio de nascentes subaquáticas, possivelmente há séculos. E uma camada superior, mais quente e leve de água que funcionava como a rolha da garrafa. A razão exata de por que o Lago News entrou em erupção e matou quase 1.800 pessoas naquela noite de verão em 1986 nunca foi comprovada de forma conclusiva, mas a principal teoria é que um deslizamento de pedras pode ter caído no lago,
E isso teria sido suficiente para perturbar as camadas e desencadear a subida do CO2 dissolvido do fundo para a superfície, explodindo em seu estado gasoso tóxico. Moradores locais sobreviventes relataram ter ouvido um forte estrondo ou barulho de desabamento pouco antes da nuvem tóxica aparecer, o que pode ter sido um deslizamento de terra. Enquanto isso, vários dos pesquisadores que chegaram depois observaram que uma das faces do penhasco ao lado do lago apresentava sinais de um deslizamento de rochas recente. Outras teorias alternativas para o possível gatilho do desastre incluem uma queda repentina na temperatura do ar, que poderia ter resfriado a água da superfície e feito com que ela afundasse de repente, misturando-se com a camada inferior rica em CO2, desencadeando assim a explosão, ou uma rajada repentina de ventos fortes ou uma chuva fria e intensa, que poderiam ter causado o mesmo efeito. Seja qual for a causa, o desastre no Lago News mostrou ao mundo que a teoria de Sigurdsson sobre um perigo natural até então desconhecido estava correta, e que algo que inicialmente se acreditava existir apenas em mitos era, na verdade, assustadoramente real. Esse tipo de desastre de explosão de lago acabou recebendo o nome de erupções límnicas. E, de forma ainda mais alarmante, os cientistas que chegaram para investigar a área ao redor do Lago News descobriram que a explosão de 1986 na verdade não havia removido todo o CO2 dissolvido acumulado nas camadas mais profundas do lago, assim como a explosão de 1984 no Lago Monon também não. Na verdade, em ambos os casos, tanto no Lago News quanto no Lago Monon, a concentração de CO2 nas camadas inferiores continuava aumentando, deixando aberta a possibilidade de que ambos os lagos pudessem explodir catastroficamente e matar novamente no futuro. Para resolver esse problema e remover o CO2 perigoso dos lagos, os pesquisadores envolvidos tiveram várias ideias diferentes, algumas mais extravagantes do que outras. Uma das ideias propostas foi despejar uma enorme quantidade de cal nos lagos usando helicópteros para neutralizar o gás. Mas isso foi considerado caro demais. Outra ideia sugerida foi simplesmente expulsar o CO2 dos lagos jogando bombas neles. Mas isso foi considerado perigoso demais. Outra ideia ainda era cavar uma série de canais ou túneis a partir do leito do lago para drenar a água carregada de CO2 do fundo, mas essa opção foi considerada muito cara para ser tentada. Eventualmente, os pesquisadores decidiram adotar uma das opções mais baratas e de baixa tecnologia para remover o CO2 dos lagos. Em 2001, eles simplesmente colocaram um cais flutuante nos lagos e usaram um tubo que foi inserido nos lagos, conectando a camada inferior de água carregada de CO2 com a superfície, liberando a água rica em CO2 pelo tubo até a superfície, basicamente como se fosse um geyser natural. Isso permitiu que o gás CO2 no fundo dos lagos fosse liberado com segurança para cima, em uma versão controlada e em miniatura de uma erupção límnica, que drenava gradualmente os lagos do perigoso CO2. Tubos adicionais foram instalados depois para acelerar o processo e, eventualmente, em 2009, o Lago Monon foi considerado totalmente e seguramente desgasificado, enquanto o maior Lago News também foi considerado totalmente e seguramente desgasificado uma década depois, em 2019. Mas, justamente quando esses dois lagos estavam sendo tornados seguros contra o até então desconhecido perigo natural das erupções límnicas, estava ficando claro que ainda havia um terceiro lago na África Equatorial que apresentava todas as mesmas condições para eventualmente explodir, assim como o Lago Monon e o Lago News. E esse terceiro lago era muito mais potencialmente mortal e apocalíptico. As condições exatas necessárias para tornar um lago suscetível a erupções límnicas são muito raras. Eles basicamente só podem existir dentro de uma faixa estreita do mundo onde os trópicos convergem com áreas tectonicamente ou vulcanicamente ativas em regiões que não estejam em altitudes muito elevadas, que experimentam temperaturas mais frias. Enquanto isso, os próprios lagos precisam ser profundos o suficiente para terem camadas de água distintamente separadas dentro deles, que não sejam muito perturbadas por fenômenos naturais. Essas condições são tão raras e tão pouco frequentes que apenas um outro lago no mundo foi descoberto desde os anos 1980 que também é suscetível a erupções límnicas. O Lago Kivu, entre os países de Ruanda e a República Democrática do Congo, ou RDC.
O Lago Kivu faz parte da região dos Grandes Lagos Africanos, no leste da África, e comparado ao Lago Monon e ao Lago Nils, que ficam a milhares de quilômetros de distância em Camarões, o Lago Kivu é um monstro. O Lago Nils é relativamente pequeno, com apenas cerca de 0,7 km de comprimento por 1,5 km de largura, e tem apenas cerca de 213 metros de profundidade. Em comparação, o Lago Kivu é quase 50 vezes maior do que isso, medindo mais de 88 km de comprimento por 48 km de largura em seu ponto mais largo, e com mais do que o dobro da profundidade, chegando a 475 metros abaixo da superfície. Assim como o Lago Monon e o Lago Nils existem ao longo da linha tectonicamente ativa dos Camarões, o Lago Kivu também está situado ao longo do altamente ativo Vale do Rift da África Oriental, onde o continente africano está sendo lentamente separado por forças tectônicas que, eventualmente, em alguns milhões de anos, criarão um novo oceano no meio. As enormes tensões que ocorrem abaixo da superfície aqui afinam a crosta terrestre e desencadeiam atividade vulcânica, o que criou fontes termais logo abaixo do Lago Kivu que fazem o CO2 subir até as camadas inferiores, mais frias e mais densas do lago. Exatamente como acontecia no Lago Nils e no Lago Monon, mas em uma escala muito maior. O Lago Kivu também é muito mais antigo geologicamente do que o Lago Nils ou o Lago Monon, o que significa que o solo ao redor do Lago Kivu também é muito mais rico em material orgânico. O Lago Kivu tem muitos micro-organismos em suas camadas inferiores que consomem e digerem esse material orgânico e produzem metano. Enquanto os mesmos processos vulcânicos sob o leito do lago que liberam CO2 nas camadas inferiores do lago também podem estar liberando metano adicional nessas camadas, um processo totalmente ausente no Lago Nils e no Lago Monon. E isso torna a situação do Lago Kivu potencialmente muito mais mortal. Para começar, o metano é muito menos solúvel do que o CO2, o que faz com que ele esteja muito mais próximo de atingir seu ponto de saturação nas águas do lago do que o CO2 quando começa a borbulhar para a superfície. Isso pode desencadear a explosão catastrófica muito mais rapidamente do que se fosse apenas CO2. Além disso, o metano é extremamente inflamável, o que traz o risco de que, se um lago Kivu entrar em erupção de forma semelhante ao Lago Nils e ao Lago Monon, a nuvem liberada possa estar cheia tanto de CO2 quanto de metano, podendo até se inflamar, liberando uma enorme nuvem de gases tóxicos e em chamas que sufocariam e queimariam qualquer pessoa ou coisa que estivesse por perto. O Lago Kivu contém várias camadas distintas de densidade de água em seu interior. As camadas inferiores, mais frias e densas, contém as maiores concentrações de CO2 e metano dissolvidos que vêm debaixo da superfície, enquanto as camadas superiores, mais quentes e leves, funcionam basicamente como a rolha de uma colossal garrafa de champanhe. Cada uma dessas camadas é separada das outras por áreas de fronteira extremamente finas, com apenas alguns centímetros de espessura, e, devido ao clima constantemente quente em que o lago se encontra na África Equatorial, essas camadas raramente se misturam, permanecendo estagnadas por séculos inteiros, o que leva a uma bomba relógio que cresce silenciosamente sob a superfície à medida que as camadas de CO2 e metano continuam ficando mais densas. Assim como no Lago Nils e no Lago Monon, existem alguns gatilhos diferentes que poderiam potencialmente fazer com que o Lago Kivu explodisse de maneira semelhante. O CO2 ou o metano nas camadas inferiores poderia eventualmente atingir seu ponto de saturação, momento em que qualquer CO2 ou metano adicional liberado nessas camadas imediatamente se transformaria em gás, subiria à superfície e desencadearia a explosão. Um grande evento cinético atingindo o lago poderia forçar as camadas mais profundas, ricas em gás, a se misturarem com as camadas superiores, reduzindo a pressão e fazendo com que os gases das camadas inferiores saíssem, borbulhassem, escapassem. O Lago Kivu é um lago tão grande que um único deslizamento de terra provavelmente nunca seria forte o suficiente para realmente desencadear a explosão de todo o lago, como provavelmente aconteceu no muito menor Lago Nils. Mas há outros eventos naturais de escala maior que poderiam acontecer aqui e causariam isso. Numa região sismicamente ativa, terremotos são ocorrências comuns. Embora normalmente registrem entre 4 e 6 graus na escala Richter, tremores mais fortes ainda acontecem. Em 2008,
Por exemplo, um terremoto de magnitude 5,9 atingiu as margens ocidentais do Lago Kivu. Já em 2005, um terremoto de magnitude 6,8 atingiu o Lago Tanganyika, próximo à fronteira entre a RDC e a Tanzânia. E um pouco mais atrás no tempo, em 1990, um terremoto ainda mais forte, de magnitude 7,2, atingiu o que hoje é o Sudão do Sul, perto da cidade de Juba. Se um terremoto suficientemente forte atingisse a região do Lago Kivu, é possível imaginar que ele poderia gerar ondas poderosas dentro do lago, capazes de perturbar as camadas do lago o bastante para liberar os gases presos no fundo e, assim, desencadear a explosão. Uma possibilidade ainda mais alarmante que poderia desencadear a explosão é uma seca severa o suficiente na região. Se os níveis de água do Lago Kivu diminuírem o suficiente durante um período de seca especialmente grave, as camadas do lago podem ficar mais expostas a grandes perturbações durante um evento de chuva normalmente intensa, o que pode novamente desencadear a explosão e, com as mudanças climáticas, potencialmente aumentar ainda mais o risco de uma explosão no futuro. Independentemente do que possa acabar desencadeando o desastre que está escondido sob as águas do Lago Kivu, se isso algum dia acontecer, o resultado seria inacreditavelmente apocalíptico. Quando o Lago News explodiu em 1986, acredita-se que a explosão liberou cerca de 1 quilômetro cúbico de CO2, que matou mais de 1.700 pessoas. Em comparação, acredita-se que as camadas inferiores do Lago Kivu contenham cerca de 300 quilômetros cúbicos de CO2 dissolvido e mais aproximadamente 60 quilômetros cúbicos de metano dissolvido. Em outras palavras, acredita-se que o Lago Kivu contenha cerca de 2,6 gigatoneladas de CO2 dissolvido em seu interior. Se essa quantidade de gás for liberada durante uma erupção lígnica no Lago Kivu, ela liberaria, em menos de 24 horas, cerca de 5% de todas as emissões anuais de gases de efeito estufa do planeta, tudo concentrado em apenas um pequeno local. E o pior de tudo, as margens ao redor do Lago Kivu são muito mais densamente povoadas do que as áreas rurais ao redor dos lagos News e Monon eram. Atualmente, cerca de 2 milhões de pessoas vivem ao redor das margens do Lago Kivu, incluindo duas grandes cidades na margem oeste do lago, chamadas Bukavu e Goma, que são áreas densas e urbanizadas, cada uma abrigando centenas de milhares de pessoas. Se o Lago Kivu explodir da mesma forma que os lagos News e Monon explodiram nos anos 1980, isso poderia literalmente matar milhões de pessoas em menos de 24 horas. E, portanto, ele contém o potencial de ser o desastre natural mais mortal de toda a história da humanidade, caso realmente aconteça. Curiosamente, também há uma grande discordância científica sobre quantas vezes o Lago Kivu já entrou em erupção no passado, ou mesmo se ele realmente já entrou em erupção alguma vez. Sabe-se que o Lago Kivu possui 9 camadas marrons em seus sedimentos, mas as interpretações sobre o que essas camadas realmente significam variam de especialista para especialista. Alguns especialistas dizem que, embora as camadas de sedimento realmente mostrem eventos de mistura nas camadas do Lago Kivu nos últimos 2.000 anos, não há nenhuma evidência que sugira que um grande evento de erupção do tipo lígnico já tenha ocorrido aqui, pelo menos nos últimos 12.000 anos. Mas outros especialistas argumentam que as evidências mostram que houve pelo menos um evento de erupção do tipo lígnico que aconteceu no Lago Kivu há cerca de 4.000 anos. Então, talvez uma erupção anterior tenha acontecido relativamente recentemente, do ponto de vista geológico, ou talvez não, de forma confusa. Também há uma grande discordância científica sobre o quão arriscado é e quão cedo outra explosão poderia acontecer no lago no futuro. Existe um artigo escrito em 2005 pelos cientistas ambientais Martin Schmidt e Michel Elbvaz, ambos com ampla experiência no Lago Kivu, que comparou os níveis de saturação de gás nas camadas inferiores do Lago Kivu com medições feitas 30 anos antes, em 1975. O artigo dele sugeriu, e a palavra-chave aqui é sugeriu, que o nível de concentração de metano nas camadas inferiores do lago havia aumentado cerca de 15% ao longo desse período de 30 anos. Eles então escreveram que, se essa mesma velocidade de progresso e acúmulo de metano continuasse,
as camadas inferiores do lago Kivu atingiriam seu ponto máximo de saturação de metano por volta do ano de 2090, o que provavelmente desencadearia a erupção cataclísmica até lá. Mas então, um outro artigo muito mais recente, escrito em 2020, com Martin Schmidt, um dos principais autores do artigo de 2005, também como coautor deste novo artigo, sugeriu que os níveis de metano nas camadas inferiores do lago na verdade não haviam aumentado nada. Então, quem é que sabe de verdade? Dito isso, parece que também há um alto grau de controvérsia em torno desse artigo mais recente de 2020. Alguns pesquisadores argumentaram que o artigo na verdade não provou que não houve mudanças nos níveis de metano ao longo do tempo, mas apenas mostrou que uma mudança não pôde ser realmente detectada, o que, de novo, basicamente significa que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. Diversos métodos diferentes foram propostos por cientistas e pesquisadores sobre a melhor forma de tornar o lago Kivu seguro. Mas o problema de tornar o lago Kivu seguro é que o lago Kivu é simplesmente enorme, e vai exigir muito mais trabalho do que o necessário para tornar os lagos Nils e Monon seguros. E, ao contrário desses outros lagos em Camarões, o lago Kivu fica bem no meio de uma grande zona de conflito geopolítico. O lado oeste do lago Kivu, na RDC, atualmente está completamente fora do controle do governo da RDC e está totalmente sob o domínio de facções rebeldes não estatais. A maior e mais poderosa dessas facções rebeldes no lado oeste do lago é conhecida como M23. Eles são apoiados e armados de forma bastante explícita por Ruanda, e recentemente tomaram as principais cidades de Goma e Bukavu, capturando as duas maiores cidades localizadas à beira do lago e matando milhares de pessoas nesse processo. Isso torna o monitoramento dos níveis de CO2 e metano nas camadas mais profundas do lago praticamente impossível no lado oeste neste momento, já que todo o lado oeste é, na prática, uma zona de guerra e está completamente fora do controle do governo da RDC. Ainda assim, o governo de Ruanda mantém o que é considerado um sistema de monitoramento muito robusto dos níveis de gás e de eventos sísmicos no lago, do lado leste, então um súbito surgimento de gás não seria exatamente uma surpresa. E, eventualmente, o governo de Ruanda também percebeu que a alta concentração de metano no lago representava um grande risco, mas também uma grande oportunidade, porque o metano pode ser queimado para gerar eletricidade. Em 2008, Ruanda lançou um programa piloto para começar a extrair metano do fundo do lago e queimá-lo como gás natural. E então, um projeto muito maior com o mesmo objetivo, chamado Kivuva, começou a entrar em operação em 2015. A Kivuva é uma empresa privada de propriedade britânica que opera na margem leste do lago Kivu com a permissão do governo de Ruanda. Com um custo de $200 milhões para entrar em operação, a Kivuva conseguiu montar uma estrutura no lago onde bombeiam água rica em metano das camadas inferiores, separam o metano da água e depois enviam o metano por um duto até a terra firme, onde ele é queimado para gerar eletricidade em usinas, e então bombeiam a água, agora segura e sem metano, de volta para as camadas inferiores do lago. Esse processo atinge dois objetivos diferentes para Ruanda. Ele fornece ao país em desenvolvimento um combustível extremamente necessário para a eletricidade e, ao mesmo tempo, remove lentamente o metano do lago Kivu, reduzindo as chances de uma erupção límnica acontecer no futuro. Atualmente, a operação da Kivuva fornece cerca de 26 megawatts de energia elétrica para a rede elétrica de Ruanda, representando aproximadamente 9% de todo o fornecimento de eletricidade do país. No futuro, a Kivuva planeja expandir sua operação até o ponto em que estará produzindo mais de 100 megawatts de energia, o que equivale a cerca de 1/3 do fornecimento total de eletricidade de Ruanda atualmente, tornando a operação da Kivuva extremamente importante para os planos de desenvolvimento do país. Mas o ritmo com que a Kivuva está realmente removendo metano do lago é muito lento. No ritmo atual de extração da empresa, eles conseguirão remover menos de 5% do metano do lago Kivu nos próximos 25 anos. Além disso, há alguns pesquisadores que estão muito preocupados que as operações da Kivuva e de empresas semelhantes que fazem o mesmo possam acabar desencadeando justamente a erupção límnica que estão tentando evitar. Com o tempo, a operação da Kivuva provavelmente vai alterar de alguma forma a estrutura do lago Kivu.
Alguns pesquisadores argumentam que as operações da Kivun podem acabar perfurando um buraco nas camadas estreitas, de poucos centímetros de espessura, na água, permitindo que as camadas inferiores ricas em gás penetrem nas camadas superiores e escapem, potencialmente desencadeando a erupção límnica nesse processo. Outros argumentam que as possíveis consequências dessa extração de metano no lago podem não se tornar evidentes por décadas, e que os riscos superam as possíveis recompensas. Ainda assim, outros pesquisadores insistem que a operação é completamente segura e que Ruanda tem uma grande necessidade de aproveitar o metano do lago como uma fonte de combustível raro e disponível localmente para a geração de eletricidade em um país em desenvolvimento profundamente empobrecido. No entanto, enquanto o Lago Monon mostrou ao mundo que erupções límnicas eram possíveis, e o Lago News mostrou ao mundo quão catastróficas elas poderiam ser, o Lago Kivu ainda mantém um potencial ainda maior para morte e destruição, apesar de quão pacífico e tranquilo ele possa parecer na superfície hoje. Com um conflito armado em andamento ao redor do lago, que já fez milhares de vítimas, o potencial para uma erupção límnica acontecer no Lago Kivu ainda mantém a possibilidade de um dia matar milhões de pessoas que vivem ao redor das margens desse lago problemático. Independentemente de quão provável isso possa ser um dia, a possibilidade é, na minha opinião, o que faz do Lago Kivu o lago mais perigoso do mundo, e provavelmente o desastre natural mais destrutivo que está silenciosamente esperando para acontecer algum dia. Embora haja muitos motivos de preocupação para quem vive ao redor do Lago Kivu,